Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Igor Munstock, eu sou economista e consultor de investimentos. E nesse vídeo eu quero falar sobre alguns indicadores macro dos Estados Unidos que foram divulgados ao longo da semana, como o PIB e a inflação do PCE, e compartilhar com vocês algumas das minhas opiniões sobre esses indicadores e também o que pode acontecer na próxima reunião de política monetária do Fed, que acontece na quarta-feira. Para quem não conhece, eu já vou fazer um convite. Eu faço a tradução simultânea do discurso do Powell na próxima quarta. Toda decisão de política monetária, toda decisão de taxa de juros, eu faço a tradução para a gente entender um pouco da comunicação do discurso do presidente do Fed e entender como isso pode afetar os mercados e o que esperar para as próximas reuniões. Essa reunião na próxima quarta deve ser uma das mais importantes do ano, até porque agora o mercado está comprado nessa ideia do pivô, que é o Fed vai desacelerar o ritmo de alta de juros já a partir de dezembro. Será que realmente isso vai acontecer? Então eu vou deixar o link para vocês aqui em cima, vocês já podem até acionar a notificação para não perderem essa live. E também peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal, porque aqui eu trago muitas informações sobre economia e mercados para todos vocês. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre economia americana, tá? Foram divulgados alguns indicadores macro essa semana, como por exemplo o PIB americano. Ele acelerou no terceiro trimestre, aproximadamente 2,57% em termos anualizados, em 12 meses, tá? Isso foi acima do esperado, o mercado esperava mais ou menos 2,4%, mas o que realmente aconteceu com o PIB do terceiro trimestre? Algumas surpresas que não vão durar muito tempo e algumas surpresas um pouco negativas. Primeiro, o que mais influenciou na alta do PIB foram as exportações líquidas, que cresceram quase 13%, com as exportações acelerando 0,7%, só que as importações americanas elas desaceleraram, elas ficaram negativas. Isso ajudou no resultado das exportações líquidas, que nada mais são do que exportações menos importações. Como as importações caíram, desaceleraram, isso teve um efeito positivo no PIB, tá? Crescimento dos gastos pessoais, crescimento dos gastos das famílias aumentou 1,38% e o governo americano continua gastando bastante. Os gastos governamentais aumentaram 1,39%. No momento em que a inflação está elevada, o ideal seria o governo americano gastar um pouco menos, mas isso não vai acontecer. O governo americano não é nem um pouco responsável do ponto de vista fiscal. Mas eu tenho algumas considerações para vocês em relação a isso. Por que as exportações líquidas não vão melhorar nos próximos meses? Porque com o dólar forte, isso naturalmente desacelera as exportações dos Estados Unidos. Inclusive, esse é um dos efeitos da política monetária do Fed. O juro sobe, o dólar fica mais caro e isso desacelera exportações, o que faz a economia desacelerar do ponto de vista internacional, tá? O DXY está aproximadamente 110,66 pontos, se distanciou um pouco da máxima do ano, que foi 114, quase 115 pontos. A próxima movimentação do dólar no mundo vai depender, obviamente, da comunicação do Fed e se realmente esse pivô existe ou não existe. O consumo das famílias é algo que chama um pouco a atenção, tá? Esse gráfico aqui em verde mostra o crescimento do consumo familiar trimestre a trimestre. Ele desacelerou no terceiro TRI, 1,38% de crescimento apenas, sendo que ele estava acostumado a crescer pelo menos 2% entre o terceiro TRI de 2021 até o segundo TRI de 2022. Isso é natural, isso não causa nenhuma surpresa para quem está dentro do cenário macro, quem está entendendo interpretar as informações, até porque o juro americano subiu muito nesse ano, as hipotecas americanas cresceram muito esse ano, inclusive dentro do PIB, acabei de lembrar disso, os gastos com residências, investimentos residenciais, já contraem mais de 26% nos últimos 12 meses nos Estados Unidos. Realmente o mercado imobiliário desacelerou bastante. Isso acaba impactando negativamente no consumo das famílias. Bom, mas além disso, por que as famílias lá fora estão consumindo menos, estão gastando menos? Simples. Esse aqui é o indicador de gastos, ou melhor, de poupança do americano. Personal Saving Rate, a taxa de poupança pessoal, que caiu nesse mês para 3,1%. Para quem não conhece esse indicador, esse é um dos menores níveis da história. Na pandemia, quando o governo americano pagou estímulos fiscais gigantescos, cheques de sei lá quantos mil dólares para cada cidadão, e como as pessoas gastaram menos dinheiro na pandemia, num primeiro momento, esse indicador ele explodiu para 33,8%, o maior nível da história.
tá? Até então, na década de 80, esse indicador chegou a 15%, se eu não me engano. E agora ele caiu para 3,1%. O americano tem bem menos grana no bolso, a poupança dele encolheu bastante. Então já temos dois indicadores que vão corroborando um com os outros, em que estão gastando menos, dado o cenário macro, até porque a poupança deles tem caído bastante. Esse é um dos menores níveis da história, se aproximando ali de 2004, 5, 6, 7, antes da grande crise financeira de 2008, tá? Outro indicador que foi divulgado na sexta-feira foi o Employment Cost Index, também conhecido como ECI, que é o índice de gasto com empregados. É o equivalente à inflação salarial lá fora. Ele cresceu 1,3% no terceiro trimestre de 2022, de acordo com a expectativa do mercado. Ele acumula uma alta de 5,04%, então os salários cresceram 5,04% em 12 meses. Eu sei que isso é excelente para o trabalhador, tá? Todo mundo quer ver salários crescentes toda hora, isso é muito bom. Entretanto, como o desemprego americano está na mínima histórica, praticamente, 3,5%, o mercado de trabalho continua extremamente apertado e isso tende a fazer com que os salários eles aumentem e, eventualmente, impactando na inflação, né? Uma coisa positiva para o Fed nesse momento é que esse indicador ele não cresceu acima da inflação, ou seja, a renda pessoal do americano cresceu em termos reais abaixo de zero, negativo, né, em termos negativos. Por enquanto, isso não tem causado tanto espanto do ponto de vista de inflação, entretanto, eu acho que é um dos problemas que o Fed vai ter que resolver nos próximos trimestres, desacelerando a economia, desacelerando o crescimento dos salários, porque isso tende a ajudar um pouco na desaceleração da inflação lá fora. Falando em inflação, foi divulgado o PCE, que é o indicador predileto de preços do Fed. Eles provavelmente olham o CPI, eu prefiro muito mais avaliar o CPI do que o PCE, é mais fácil de avaliar, mas o PCE, segundo o Fed, é um melhor indicador. Ele leva em consideração uma cesta de bens e serviços até muito maior do que o CPI. O PCE cresceu 0,3% no mês de setembro, tá? Esse número está aqui, ó, 0,3%. O Core PCE subiu 0,5%, então o Core, que, lembrando, até tem um vídeo falando sobre isso aqui no YouTube, tá? A diferença entre o Core e Non-Core. Eu falo sobre o CPI, mas é exatamente a mesma coisa sobre PCE. Desconsiderando itens mais voláteis, a inflação cresceu 0,5% no mês. Se vocês olharem os meses anteriores, ainda é uma inflação mensal elevada. Não tem sinais de desaceleração aqui. Ele saiu de 0,4% em maio, acelerou em junho, voltou em julho com a queda das commodities, principalmente petróleo, e agora está se mantendo nessa taxa de crescimento de 0,5%. Tá? No acumulado de 12 meses, a mensagem é a mesma. Tá? Eu não olho muito para o PCE nesse momento, eu olho para o Core PCE. Ele saiu de 4,9%, fez topo ali no 5%, voltou a cair 4,7%, acelerou de novo 4,9% e agora 5,1%. Então, não existem sinais de que a inflação fez topo. Talvez ela tenha feito pico agora, eu não vou saber dizer para vocês como que o PCE vai reagir nos próximos 30 dias, mas ele renovou máximas. Tá? O PCE, o Core PCE, renovou máximas no mês de setembro. Como eu já havia dito no passado, olhando o CPI, não existem muitos sinais de que a inflação está desacelerando, principalmente quando nós olhamos para a inflação de serviços, né, inflação de moradia. Então essa história de que o trabalho do Fed está quase no fim é balela, na minha opinião. Tá? Não podemos citar esse tipo de informação. A expressão pivô, que está todo mundo usando agora, a expressão do pivô do Fed nada mais é do que uma visão do mercado de que eventualmente eles desacelerarão a elevação da taxa de juros. O que eu acho que vai acontecer. Eventualmente isso vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma, até porque isso aconteceu no Brasil e acontecerá em outros países também. Quando eles percebem que a inflação está fazendo topo, está fazendo pico, eles desaceleram a alta da taxa de juros, mantêm o juro elevado por mais tempo e eventualmente os preços tendem a cair. Entretanto, essa expressão ela mudou de significado desde o início do ano. Em alguns momentos o mercado achava que pivô era o quê? Parar de subir juros. O Fed vai subir um pouco e vai parar.
Agora, todo mundo comprou já a ideia de que eles vão manter o juro alto por mais tempo e que esse juro talvez chegue a 5%. Pivô agora significa uma desaceleração, tá? O que eu não acho eu não duvido que acontecerá. Eu só não sei quando. O mercado está achando que em dezembro o Fed vai subir apenas 50 basis points, vai reavaliar o cenário macro, vai reavaliar essa inflação e perceber que talvez não seja necessário ser tão hawk, tão agressivo na política monetária. Ainda está cedo de chegar nessa conclusão, eu já vou mostrar para vocês o porquê. Então, uma coisa que o mercado precisa considerar, que eu acho que ele não está considerando, é que a inflação pode demorar muito mais tempo para cair. Isso aqui é uma informação chave, porque existem vários sinais de que essa inflação atual ela é muito pegajosa e ela é muito persistente. Tá? Ela já está enraizada na economia dos Estados Unidos. Tanto é que quando nós olhamos para o Trimmed Mean PCE, essa aqui é uma inflação, é uma métrica específica do PCE, que você tira alguns itens específicos da cesta de bens e serviços, assim, não para de subir, né? Não para de subir. Então aqui o Trim Mean PCE subiu para 4,74%, um dos maiores níveis desde a década de 80, e até coloquei aqui para vocês aonde está hoje, 4,74%. E a meta de inflação do Fed é o que? 2%. Né? Então, por muito tempo, essa inflação ela ficou persistentemente abaixo de 2%. Inclusive, nessa época aqui, o Fed tinha muitos problemas de pouca inflação. Ele precisava gerar um pouco mais de inflação. E aqui, um excesso de inflação. Tanto é que começaram a subir juros e, eventualmente, a economia entrou em recessão. Vocês já sabem o que aconteceu aqui em 2008, 2009. Então, realmente existe aqui um descontrole inflacionário muito elevado. Não sei se o mercado está olhando para essa métrica que leva em consideração o PCE, né? É apenas um cálculo específico. Ainda me parece bastante preocupante, tá? Uma inflação que está elevada e não mostrando sinais de desaceleração, consistentemente acelerando. Bom, eu peguei aqui essa tabela dentro de um relatório do BTG, inclusive parabéns para a galera do BTG, fazem uns relatórios impressionantes. Aqui vocês conseguem ver, médias aparadas, o nome desse Trim PCE, Trim Mean PCE, eu esqueci o nome, médias aparadas, é o que eu acabei de mostrar para vocês. Mas eles calcularam do CPI e eu calculei do PCE. Aqui são indicadores de inflação, realmente em setembro todos eles estão acelerando, quanto mais azulzinho, menor a aceleração, menor o número, quanto mais vermelho, mais aquecida está a inflação. Assim, tá quente pra cacete, tá? Aqui alguns indicadores de sentimento, tá piorando bastante. Os indicadores de salário, né, que ajudam, que contribuem para a alta de inflação, tá quente também. E o mercado aqui, os break-evens, sinalizando uma inflação um pouco menor no horizonte do futuro, aí nos próximos meses, anos, mas ainda, na minha opinião, pouquíssimas coisas contribuem para a teoria de que o Fed vai desacelerar e que a inflação em breve vai cair. A inflação não está caindo. O mercado foca demais em crescimento e ele se esquece que o problema continua sendo a inflação. Aí o mercado americano, que está acostumado nos últimos 15, 20 anos a ficar otimista por qualquer coisa, não está conseguindo aceitar o fato de que o cenário macro é ruim e não melhorou. Então, é um sentimento persistentemente otimista há muitos anos, há muito tempo, que está sendo confrontado com um cenário macro muito ruim. Tá? Então, tem que meio que cair na realidade. Ou o mercado cai na realidade, ou realmente o Fed vai precisar fazer um trabalho ainda mais agressivo. Tá? Tudo bem. Vamos lá. O mercado essa semana subiu 3,95%. Aqui está a movimentação do S&P 500 no diário nos últimos dias, né? Ele bateu aqui a 3.500 e pouco, 3.500 pontos praticamente. Voltou a subir. Subiu essa semana 3,95 pontos, tá? Aqui a média de 200 períodos no diário. Aqui a média de 200 períodos no semanal, aquela que é super importante que eu venho citando para vocês há algum tempo, que essa é tenebrosa. Bateu ali, voltou de novo. Então 2 semanas em alta, consistente o mercado. Olhando para indicadores de crescimento, indicadores de mercado imobiliário também, que pioraram bastante, indicando a economia mais lenta daqui para frente. Resultados corporativos, aqui tem acontecido muita coisa, né? Resultado da Meta veio ruim, resultado de Amazon veio ruim,
O resultado de Apple veio mais ou menos, mas o mercado acabou comprando a ideia de que veio bom. Tem muita coisa acontecendo nos resultados, tá? Eu fiquei feliz com o resultado de T-Mobile, é uma das únicas empresas que eu tenho na minha carteira lá fora, veio muito bom, as ações renovaram máxima histórica na sexta-feira. O resto, eu acho que ainda é cedo para avaliar o que comprar no mercado. Eu tenho uma lista de ações que eu gostaria de comprar, eu só fico em dúvida dado o cenário macro, que é bastante desafiador. E na sexta-feira, a expectativa de inflação da Universidade de Michigan caiu para 5%, de 5,1% para 5%, foi mais um motivo para o mercado ficar feliz na sexta-feira, tá? Então, muitas notícias aparentemente positivas para o mercado. Eu não ficaria muito surpreso se o S&P chegasse ali em 4.000 pontos, 4.050, 4.070, e depois, né, alguma coisa nova pode acontecer aí na política monetária do Fed. O mercado colocou muito peso na decisão do Fed agora da próxima quarta-feira, tá? Farei a tradução simultânea para vocês, vale a pena acompanhar. E qualquer sinal de que um pivô esteja realmente acontecendo, se o Powell trouxer uma comunicação menos agressiva, mais tranquila para o mercado, acredito que esse rally tenha continuidade, sem dúvida alguma. O mercado vai escutar o que ele quer escutar. Infelizmente, como eu já disse para vocês, a inflação não mostra sinais de desaceleração, que é o grande problema atual, é a inflação. E para que a inflação caia, duas coisas precisam acontecer. Ele precisa manter a comunicação neutra, ROC, então o Fed precisa continuar, não precisa ser agressivo, ele tem que manter as condições financeiras apertadas, tá? Esse indicador sai toda quarta-feira e eu sempre compartilho com vocês. As condições financeiras precisam ficar apertadas por mais tempo para fazer com que a inflação eventualmente caia. E realmente, as condições financeiras estão quase no nível contracionista, não chegaram a ultrapassar o nível contracionista, estão praticamente próximas de zero, e isso com o tempo vai fazer a inflação cair, tá? Entretanto, isso não aconteceu ainda. Fique bem claro que a minha opinião é essa. Detalhe, aqui está um detalhe que vocês precisam conhecer. Até dezembro, que é o grande pivô que o Fed fará e tal, serão divulgados dois relatórios de inflação, dois CPIs. O CPI de outubro e o de novembro. O de novembro vai ser divulgado no dia 13 do 12. Dia 13 do 12, tá? 13 de dezembro. E a decisão do Fed acontecerá no dia 14 do 12. Então, um dia antes deles decidirem o que fazer com a taxa de juros em dezembro, se vai ser 75 basis points ou 50, um dia antes vai ser divulgado o CPI. Esses caras vão ter ali umas 24 horas para definir. A inflação de dezembro, a taxa de juros de dezembro vai subir tantos basis points. Então vai ser assim como a gente chama aqui no Sul, né? Em cima do laço. Vai ser em cima do laço para eles definirem a continuidade da taxa de juros dos Estados Unidos, tá? Minha opinião o mercado está super focado na fala do Fed. Quarta-feira vai ser um dia muito importante. Espero bastante volatilidade. Se de fato o mercado estiver certo sobre o pivô lá em dezembro, esse rally tende a continuar. Se o Powell não citar nenhum motivo para desacelerar a inflação em dezembro, acho que o mercado vai ficar um pouco estressado, um pouco mal-humorado, porque a expectativa não se transformou em realidade, certo? Agradeço a participação de todos vocês, por favor deixem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal. Caso queiram fazer parte do grupo de membros aqui do YouTube, eu posto vários vídeos ao longo da semana, além disso algumas notificações, algumas postagens sobre o que está acontecendo no mercado, na economia, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, certo? Muito obrigado e até mais.